Miqueias, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Miqueias, da cidade de Moresete. Miqueias teve estas visões a respeito das cidades de Samaria e de Jerusalém, durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, na terra de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção todos os moradores da terra. O Senhor vai ser testemunha contra vocês. Do seu templo no céu, ele falará. Ele descerá do lugar onde mora e caminhará sobre as montanhas. Debaixo dos seus pés, as montanhas se desfazem. São como cera que se derrete no fogo. Os vales se abrem, como se uma enchente os cortasse ao meio. Tudo isso acontecerá porque o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. Quem é culpado da revolta de Israel? E o povo de Samaria? Quem é responsável por haver santuários pagãos em Judá? É o povo de Jerusalém. Por isso o Senhor diz: eu farei com que a cidade de Samaria vire um montão de ruínas em campo aberto. Farei com que seja um lugar para a plantação de uvas. Farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo e que os alicerces das casas de Samaria fiquem aparecendo. Todas as imagens serão destruídas. Toda a riqueza conseguida à custa das prostitutas dos seus templos pagãos será queimada, e todos os ídolos virarão um monte de ruínas. Tudo o que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros templos pagãos. Por isso, eu choro e grito de dor, e em sinal de tristeza ando descalço e nu, uivando como uma raposa e soltando gritos de dor como uma avestruz. Pois os ferimentos do povo de Samaria não podem ser curados, a destruição já atingiu Judá e está perto de Jerusalém, onde vive o meu povo. Não contem em Gade a nossa derrota, nem comecem a chorar, povo de Bet-Leafra. Role no chão em sinal de desespero, moradores de Zafir. Vão nus e envergonhados para o cativeiro. Os que vivem em Zaanã não devem sair da cidade. Quando ouvirem o povo de Bet-Ezel chorar, vocês saberão que eles não os podem ajudar. Os que moram em Marote esperam ansiosos por socorro, pois o Senhor fez a desgraça chegar bem perto de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelem os cavalos aos carros. Vocês fizeram o mesmo que os israelitas, isso é, levaram o povo de Jerusalém ao pecado. Portanto, povo de Judá, diga adeus à cidade de Moresete-Gate. O povo da cidade de Aquizib será uma armadilha para os reis de Israel. O Senhor Deus diz: vou entregar a cidade de Maresa nas mãos do inimigo, e as autoridades de Israel irão se esconder na caverna que fica perto da cidade de Adulã. Povo de Judá, corte os cabelos e rape a cabeça em sinal de tristeza, pois os seus filhos queridos serão levados como prisioneiros para longe da sua pátria. Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que antes de se levantarem de manhã já fazem planos para explorar e maltratam os outros, e logo que se levantam fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam.
maltratam os outros e não respeitam a família nem a propriedade de ninguém. Por isso o Senhor diz: vou fazer a desgraça cair sobre você, e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento, e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão essa canção triste. Estamos completamente arruinados. O Senhor tirou a nossa terra, Ele tirou o que era nosso e deu aos que nos conquistaram. Portanto, quando a terra prometida for repartida de novo entre o povo do Senhor Deus, nenhum de vocês receberá nenhuma parte dela. O povo diz: pare com essas profecias. Não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Será que o povo de Israel será amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que ele age? O Senhor Deus diz: de fato, as minhas palavras fazem bem aos que são bons, mas vocês, como se fossem inimigos, atacaram o meu povo. Os homens voltam da guerra, pensando que estão sãos e salvos, mas vocês roubam as suas roupas. Vocês expulsam dos seus lares queridos as mulheres do seu povo, e assim os filhos delas perdem para sempre as bênçãos que prometi. Saiam daqui e vão embora, pois não é esse o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. O Senhor diz ao povo de Israel: eu reunirei todos vocês que restarem e os trarei de volta para a terra prometida. Como o pastor leva as ovelhas para o pasto, ou as recolhe no curral. E mais uma vez, as cidades do país ficarão movimentadas e cheias de gente. Deus abrirá caminho para o seu povo e eles sairão livres pelos portões da cidade. O rei, o Senhor, irá na frente e todos o seguirão. Miqueias, capítulo 3. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai se cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhe pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra aqueles que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiça e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus.
Eles dizem: nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras, o monte. Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Miqueias, capítulo 4. No futuro, o monte do templo do Senhor será mais alto de todos, ficará acima de todos os montes. Todas as nações irão correndo para lá, e esses povos dirão: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo de Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém e do monte Sião, e é do monte Sião que ele fala ao seu povo. Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas. Todos viverão seguros e cada um descansará calmamente debaixo das suas figueiras e das suas parreiras. Essa é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. As outras nações adoram e aborrecem aos seus deuses, mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. O Senhor Deus diz: virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem, todos os que eu castiguei, quando os expulsei da sua pátria. Trarei de volta dos países distantes todos os que estiverem vivos, e farei deles uma nação poderosa. Eu, o Senhor, reinarei no monte Sião. E daquele tempo em diante e para sempre eles serão novamente meu povo. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. Jerusalém, por que é que você está chorando como uma mulher que está com dores de parto? Será que é porque você não tem rei e os seus conselheiros morreram? Jerusalém, torça-se de dor e grite como uma mulher que está dando à luz, pois os seus moradores vão sair e morar nos campos, e depois irão até a Babilônia. Mas o Senhor os salvará e os livrará do poder dos inimigos. Muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém. Essa gente diz: Jerusalém deve ser destruída e profanada. Mas eles não sabem o que o Senhor está pensando e planejando. Não sabem que ele os reuniu para os castigar, como se ajuntam as espigas para pisá-las e separar o trigo da palha. O Senhor Deus diz: povo de Jerusalém, levante-se e ataque os inimigos. Eu darei a vocês a força de um touro com chifre de ferro e cascos de bronze. Vocês destruirão muitos povos e oferecerão a mim, o Senhor do mundo inteiro, as riquezas que eles conquistaram pela força.